É, nação flamenguista, o Flamengo fechando com o Jorginho aí para o Mundial de Clubes, pessoal. Mundial de Clubes que já começa a ser discutido, né? Até porque cada vez que passa, mais próximo, né? Claro que vai ter início do Campeonato Brasileiro, as outras competições, Libertadores, mas a mídia já começa a dar um destaque para o Mundial de Clube, né? O Flamengo começa a se reforçar com o Jorginho, né? Jogador de renome internacional. E a mídia, a FIFA, né? Inclusive, chegando até a entrevistar aí Alexandro, que é outro jogador de renome internacional, sua carreira toda na Europa. Sem sombra de dúvida, o Flamengo é um dos favoritos, sim, a ganhar esse Mundial de Clubes. Até porque tem elenco, né? Se reforçando com o Jorginho, Alexandro, entre outros jogadores, né? A tendência é que o Flamengo faça uma boa campanha nesse Mundial de Clubes, né? Sem sombra de dúvida, vai fazer. O que será que a mídia tá achando disso aí, né? Créditos do vídeo ESPN Brasil, link na descrição. Vamos ver o que eles falam sobre a contratação de Jorginho e esse Mundial de Clubes. Vamos lá. Com entusiasmo, né? Meio naquele tom ali, mas com entusiasmo na hora de medir a diferença. Eu acho que ele segurou o entusiasmo. Eu gostei, foi um sorriso do capitão quando você falou com entusiasmo. Entusiasmo não. Foca no capitão, foca no capitão. Mas com a empolgação de poder testar o Flamengo contra um time como o Chelsea. Mas é o jeito dele mesmo. Fala, seu Pascoal. Não, é assim, todo mundo sabe a minha opinião a respeito do Flamengo. Né? Para mim, o Flamengo tem um time incomparável. Eu estou falando um A bem curtinho. Porque se você pegar na América... Tem até gravação disso aí, não tem? Tem. Se você pegar na América do Sul... Incomparável! Então, esse é um pouquinho menos. Tem mais As. Incomparável! Esse é o Flamengo. Esse teve muito Qual A, não? campeonato é esse? Na Libertadores, aqui na América do Sul, é esse último aí. É esse último aí. Para pensar um pouco mais, você já encolhe um pouquinho o ar. Tá. Entendeu? Mas o grupo do Flamengo é completamente factível. Chelsea. Mas passam dois. Passam dois. Esperance e Leão do México, certo? Certo. Que eu acho que, com todo o respeito a todos os outros adversários, o Boto disse ontem, e só José Boto, o diretor de futebol do Flamengo, disse ontem que o Flamengo estaria entre os 70%. Ele é melhor que 70% da Premier League. Flamenguista, ou pro rubro-negro, como o pessoal gosta de falar, né? Ficar empolgado, você que atuou com o manto? Edu, eu acho que olhando para o grupo e as pretensões do Flamengo, a montagem de elenco, a qualidade que o Pascoalzinho já ressaltou, eu acho que o olhar é para você fazer uma bela primeira fase. Assim. O Flamengo tem totais condições de conseguir a classificação. Enfim, é um elenco muito forte. O Flamengo é grupo D, então ele vai pegar o primeiro ou o segundo do grupo C. Também, né? Primeiro ou segundo. Você já está olhando lá para frente. Eu acho que é. Sim, é claro. Mas é interessante você ver os chaveamentos, né? E o que passa muito, Edu, que é importante falar aí do trabalho do Felipe Luiz é isso. Porque, assim, o Felipe Luiz, ele, há um tempo atrás, ele deu uma entrevista falando que ele sabia que tinha o melhor elenco da América do Sul. E que era a função dele fazer esse time jogar bem. E ele está conseguindo fazer isso. Então, assim, é um elenco de muita qualidade, mas que tem uma intensidade de jogo, um interesse pelo resultado que chama a atenção. É lógico que são enfrentamentos diferentes, né? Como você falou. O Campeonato Carioca é uma coisa, né? Libertadores, Campeonato Brasileiro, né? E o Super Mundial, que é um dos campeonatos que o Flamengo disputa. Mas aí a gente tem uma questão a ser, né, conversada, os enfrentamentos que o Flamengo vai ter na primeira fase e no restante da competição, mas olhando só para o Flamengo, é isso, é um elenco muito qualificado, né, na questão técnica, é um elenco que tem jogadores com currículo gigantesco, como o Danilo, como o Alexandre, o Felipe Luiz. Pô, se o cara não quiser jogar no Mundial de Clubes com o mundo inteiro vendo, aí eu desisto. Eu desisto, né? Não sei se ele consegue. Aí é outra questão, né? Querer, eu acho que ele quer, né? Porque fica muito fácil quando o cara não quer jogar, quando joga bola, não quer. Quando joga bem, joga quando quiser. Nenhum jogador é assim, né? No futebol. Eu acho o seguinte, tem uma coisa que ninguém está se atentando. Os europeus, que são os favoritos, vão ter o campeonato no final da temporada. Não é depois do final da temporada europeia. O campeonato é depois da final da Liga dos Campeões, que encerra a temporada europeia. Os jogadores da Europa estarão fisicamente arrebentados. Emocionalmente, eu não sei quanto eles vão estar comprometidos com esse torneio, porque, apesar, por exemplo, do Flamengo, na história do futebol, ser muito maior do que quase todas as equipes europeias, por uma questão de ter dinheiro, do futebol ser eurocentrista, quando a gente fala de importância e tudo mais,
eles não têm rivalidade, eles não têm essa ânsia de ganhar das equipes brasileiras. Não tem essa coisa que nós temos para ganhar deles, exatamente porque eles são os ricos e poderosos, né? Então, fisicamente, as equipes brasileiras, mesmo com o calendário destrutivo daqui, tendem a chegar... Meio da temporada. Meio da temporada. Quando aqui as equipes devem estar muito bem fisicamente. E o Flamengo, sendo mais específico, está fazendo um planejamento para fisicamente estar bem. Eu não sei como é que o Flamengo vai administrar Libertadores, Brasileiros, 2 jogos de Copa do Brasil que tem antes do Mundial. Mas o Flamengo, que tem o melhor elenco na América do Sul, no mínimo, desde 2019... né, como se fosse um Bayern de Munique e a América do Sul fosse a Alemanha, de tão melhor que é o elenco do Flamengo comparado às outras equipes, tem uma coisa que está me chamando a atenção muito positivamente esse ano. Com a mudança de diretoria, eu acho que não é só o técnico, mas com a mudança de diretoria e também me parece de ambiente interno e saída de um ou do outro jogador, o Flamengo é um time muito humilde. É um time que luta por cada bola, que é uma coisa que a gente não via antes. É um time que se adapta a situações de jogo. Por exemplo, foi fazer o jogo de volta contra o Fluminense, do Mano. Ele fez um jogo físico, jogo duro, muito pegado. Antes o Flamengo sofria. Agora não sofre, se adapta. Perde um jogador em Itaquera, linha de 5. Sem problema. Bruno Henrique tem que ser centroavante. Sem problema. Gerson pode jogar na linha de 3 atrás do atacante, de segundo volante, sem problema. Plata vai jogar de centroavante. A capacidade... Plata e Luiz Araújo lá na frente, a solução. A capacidade de adaptação desse time, que está em crescimento, parece muito grande. E quando você tem um elenco desse nível, com capacidade de adaptação, eu acho que dá para você ficar otimista. Obviamente, não dá para colocar o Flamengo como favorito para ganhar o Mundial, mas se chegar bem fisicamente, acho que dá para fazer uma bela campanha. O leque de opções do Fazer bela campanha, pessoal. Sem sombra de dúvida, quem sabe aí chegar numa quarta, numa semi já é grande vantagem, né? Felipe Luiz / José Boto é muito grande, né? E você falou de um toquezinho ali que eu também me chama a atenção, que é a saída de alguns. Quer dizer, que parece que foi ali, não, o Fabrício Bruno pode ir... né? Vamos aqui limpar. O Gabriel Gabigol, pode sair. O Gabigol também. Sim. Agora, a questão, será que isso, e me chama a atenção como a solidez do time, perdeu um jogo só, né? A solidez defensiva é incrível, né? E às vezes tem gente que fala, não, poderia estar dando mais show. Só que ele perdeu Cebolinha, perdeu Pedro e mesmo assim conseguiu vencer o Carioca, venceu a Supercopa do Brasil. Perdeu o Bruno Henrique recentemente, mas vai voltar, tem um problema de lesão muscular. Mas é o suficiente para encarar o Chelsea de igual para igual? São enfrentamentos que a gente não está acostumado a ver, né? Então passa muito pelo momento, pelos jogadores que o Flamengo vai ter e o Chelsea também, né? A montagem, como o Chelsea vai chegar. O que chama, assim, a gente pode fazer as observações do que a gente está vendo até aqui. E eu acho que todo mundo concorda com relação a isso. Que o Flamengo tem um elenco que pode fazer um enfrentamento de igual para igual, principalmente se a ideia de jogo for bem formulada, e aí passa pelo trabalho do Felipe Luiz. Eu acho que é um cara que vai estudar todos os aspectos do jogo. Individualmente o Chelsea é bem melhor que o Flamengo. Sim. Coletivamente, o Flamengo pode tentar equiparar. E fisicamente, tá melhor como o Brenner falou, que vai chegar em um momento melhor. Porque as finais dos mundiais de dezembro são quando aqui os jogadores estão arrebentados. A gente viu o que aconteceu com o Botafogo no último ano. A gente passa por isso. Os europeus estão no meio da temporada. Isso, exatamente. Aí o jogo vira. Vai se inverter agora. O Zé Boto ontem falou que, está na nossa tela inclusive, que o Flamengo é melhor que 70% da Premier League. Isso inclui o Chelsea, então? Não, ele disse que... E ainda falou mais. Esse é um ponto. Pois ele disse, 3 ou 4 equipes do futebol inglês jogam melhor que o Flamengo. 3 ou 4. Então o Chelsea não está incluído nessa relação. Então mostra que eu acho muito generoso dele falar isso. Né? Até porque, como ele disse na entrevista ontem, que se não me falha a memória, ele disse que alguns técnicos europeus que o conhecem estão
procurando saber como é que é esse time do Flamengo. Por que esse time joga tudo isso? Como é que esse time consegue ter esse desenvolvimento? Por que o time tem tantos jogadores que se movimentam? Por que essa movimentação tão espontânea, uma movimentação tão agressiva no ataque? Os jogadores sempre aparecem para finalizar, né? Então, existem muitos pontos de referência, como o lateral direito, que está passando por um grande momento. Às vezes tem que segurar um pouquinho o lateral esquerdo, porque não dá para ficar muito perto ali do Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique dá um corte para cá, ou é o Cebolinha que tem que ajeitar a bola para entrar para dentro. Então, tem muitas coisas que podem ser observadas no time do Flamengo, dependendo da escalação do Flamengo. Mas tem um fator que eu entendo que o Flamengo tem, que é o volante do Flamengo. Né? O volante do Flamengo é o cara que joga com consciência como primeiro volante, porque se o time perde a bola, o primeiro a correr para se posicionar é ele. Então, eu acho que nesse... O Pulgar? O Eric Pulgar. Ele é o primeiro a se posicionar. Os zagueiros estão sempre posicionados. Você nunca vê o time do Flamengo desprevenido no contra-ataque. Difícil você ver isso. Porque sempre tem o posicionamento dos zagueiros e do volante. Às vezes os laterais passam, mas tem as coberturas. E o movimento do meio campo para frente é um movimento que é muito bem coordenado. E esse movimento passa por 3 jogadores que são fundamentais. De La Cruz, o debochado, Georgian de Arrascaeta e, para mim, o cara que é o diferente de todos eles, que é o Gerson. A movimentação do Gerson chama muito mais atenção do que propriamente o que os outros jogadores possam fazer. Porque o Gerson joga com um falso ponta pela direita, ou ele pode jogar como ponta de lança pela direita, ou ele pode entrar com a bola dominada, ou ele pode finalizar de fora da área. Então tem muitas coisas que o time adversário tem que... Olha quanto que o adversário tem que se preocupar com o Flamengo. Fazendo jus ao apelido, né? Coringa. Não, o Gerson hoje... Talvez hoje na seleção ele não vai conseguir fazer essa função, né? É um outro tipo de posicionamento, porque não tem um volante. Uma coisa que me chama muito atenção. A gente volta ao que a gente estava falando, né? Como os jogadores às vezes têm que se adaptar na seleção. Adaptação. Uma coisa que me chama muito atenção é que o treinador do Flamengo está muito claro que ele bebe bastante na escola e no espírito do que é o jogo do Simeone. E o Simeone a gente já viu com equipes bem mais fracas. Por exemplo, o Simeone, vice-campeão da UEFA Champions League, tinha um time muito mais fraco individualmente que o Real Madrid, porém o espírito era tão guerreiro que o Sérgio Ramos tem que fazer um gol nos acréscimos para levar para a prorrogação daquele Atlético de Madrid que foi campeão nacional, se a memória não me trai, acho que não, naquele ano, e podia ter sido campeão europeu também, porque não abriu as competições mesmo tendo um elenco curto para aquele padrão. Ou seja, se o Felipe Luiz conseguir levar isso, e não é do dia para a noite, para o Flamengo, que está formando uma personalidade, eu gosto muito da coisa da personalidade coletiva, diferente do que foi o Flamengo do Jorge Jesus, diferente do que foi o Flamengo em busca dessa personalidade. Mas que tem também, tem um pouco disso também, né? De ser protagonista, isso, mas de outro jeito. O que chama atenção, Biné, é que o Felipe tem uma formação ali como treinadores de exemplo para ele, que circula nessa área defensiva, né, que a gente pode falar do Simeone e do gosto da bola do Jorge Jesus. Sim. E aí, como ele é um cara diferente, ele sempre foi, né? O Pascoalzinho tem muitos exemplos dele como atleta também, e aí a muito história dele foi mostrando a maneira como ele absorvia desde atleta as informações que o treinador passava. Então, é muito a cara do Flamengo. O torcedor olha para o Flamengo do Felipe Luiz e vê algo identificado com o Jorge Jesus. Isso agrada a arquibancada. Só que ele traz informações defensivas do Simeone, que talvez o torcedor comum ele nem perceba, ele só perceba que o Flamengo tem uma segurança. Tem muito a ver, né? É isso, exatamente isso. Ele joga para a torcida, joga para a torcida. O futebol é o que agrada o torcedor, só que defensivamente ele tem a segurança. É a segurança, porque ele está sempre posicionado. O Flamengo não é pego de surpresa saiu no contra-ataque, o Flamengo é pego. Não, o Flamengo sempre tem um escape de recuperação, sempre tem uma forma de poder recuperar a bola. E o Flamengo tem uma coisa que as equipes europeias têm. E aqui no Brasil a gente tem alguma dificuldade para ver isso, que é perdeu a bola, pressiona lá em cima. Perdeu a bola, não deu certo o ataque, continua pressionando. Continua pressionando para roubar a bola. Agora, o torcedor do Flamengo tem que ficar preocupado, de repente, de perder o Felipe Luiz, porque ontem até o José Boto deu uma entrevista dizendo que muita gente procura para saber informações, citou o técnico do Olympique de Marseille. Nos jornais espanhóis já se fala muito do Felipe Luiz. Será que tem essa preocupação já? Quando o Vitor Pereira foi mandado embora do Flamengo, eu falei que o Flamengo deveria
tentar colocar o Felipe Luiz, falei em linha, de técnico, como experiência. Por conta de toda essa inteligência e essa escola que ele vivenciou e pelo perfil dele como jogador em campo de entender o jogo, ele já era um técnico dentro de campo, a orientar os colegas. Só que, obviamente, para ser técnico, você precisa ter liderança, você precisa pegar, por exemplo, os seus antigos colegas de equipe e entender a hora que você vai ser o chefe deles. Sim. Que você não vai ser mais o cara que está ao lado deles, trocando as ideias. Ele conseguiu isso? Nossa Senhora, o que ele fez. Muito. Se ele fez isso com o Gabigol, que fez gol em todas as finais de Libertadores, e é para muita gente o segundo maior jogador, não melhor, mas o segundo maior jogador da história do clube, o maior jogador da segunda geração mais vitoriosa do Flamengo, está muito claro que ele conseguiu isso. E ele tem muito perfil de um técnico que vai trabalhar na Europa. E aí depende muito do que ele quer para a carreira dele. Porque dificilmente ele vai começar por cima. Pelo que é o Felipe Luiz e pela relação dele com o Flamengo, eu não consigo imaginar ele saindo no meio do ano, por exemplo. Não consigo. Que é quando as equipes europeias querem se reforçar. Acho que eu não consigo ver o Felipe Luiz abandonando o Flamengo como aconteceu com outros treinadores. Mas no final do ano, de repente. É lógico que com o objetivo cumprido, né? Aí lógico que tem uma conversa ali de planejamento futuro, traçando metas, enfim. Ele tem 3 títulos a gente pode estar enganado, mas eu não consigo ver o Felipe Luiz saindo de um jeito que o torcedor do Flamengo vai olhar para ele de uma forma, de um movimento errado que ele fez. Se ele quiser... Tem muito sentimento envolvido, ele sabe o tamanho que é o Flamengo, o quanto o Flamengo está sendo importante para essa formação dele como treinador, o elenco que ele tem em mãos, um time que disputa os campeonatos, todos que o Flamengo disputa para a briga por títulos. É um caminho que talvez naturalmente vai acontecer, como a gente pode olhar para o Felipe também, seleção brasileira, por exemplo. Mas eu não consigo ver um movimento assim, algo rompido de uma hora para outra, conhecendo um pouco, né? Imaginando o que o Felipe pensa de Flamengo e de futebol. Tem uma coisa que é muito cruel e a gente já devia ter feito isso há muito tempo, que é a adaptação do nosso calendário ao calendário da Europa. A não ser que o Felipe Luiz vá numa situação emergencial, pegar algum time em crise, tapar alguma situação complicada, ele, quando sair do Flamengo, e vamos pegar o melhor cenário possível, faz sucesso, continua no clube, ganha os campeonatos, isso será no meio de algum ano, no meio da temporada. Porque é quando começa a temporada de fora. Então, se ele quer trabalhar num projeto e começar, ele tem que ir no meio desse ano, ou do ano que vem, ou daqui a 2 anos, ou daqui a 50 anos que seja, mas ele tem que ir no meio do ano. E ir em qualquer outra época do ano é ir numa situação complicada para o clube europeu. Vitor Birner, ponto final no SPNFC. Pessoal, a mídia de todo o Brasil discutindo como é que vem esse Flamengo para o Mundial de Clubes, né? Flamengo aí tentando mais uma contratação de Jorginho, né? Inclusive, ontem teve uma entrevista aí da FIFA, né? Com o Alexandro, né? Falando sobre esse Mundial de Clube, né? Qual é a expectativa do Flamengo para esse Mundial de Clube? Ele foi bem realista, né? O Flamengo, quando entra nas competições, entra para ganhar. O Mundial de Clubes, claro, a gente não está acostumado a jogar com clubes europeus, mas também vai ser jogos difíceis, né? Não esteja pensando que vai ser jogo difícil só para o Flamengo. O Chelsea também vai enfrentar, não vai ser fácil para o Chelsea, né? Se ele acha que vai ser fácil. É uma competição que todos os clubes querem mostrar serviço, até porque é a primeira competição aí nesse formato de Mundial de Clube. Sem sombra de dúvida, o Flamengo vai querer fazer uma boa campanha, né? Por isso, está no mercado aí, né? Tá à beira aí de assinar o contrato de Jorginho. Tá tudo certo, né? Falta só questão de detalhes, né? Com o Jorginho. Então, o Flamengo já tem alguns garotos propaganda para enfrentar, para divulgar nesse Mundial de Clubes, que é importante também, né? Jorginho, Danilo, Alexandro, Felipe Luiz, né? São 4 figuras aí que o cenário europeu já conhece, né? Danilo de várias temporadas jogando em vários clubes europeus. Alexandro da mesma forma, né? Danilo não tem o que falar. E também Felipe Luiz, né? Agora como treinador, né? Inclusive a mídia já discute aí, né? José Boto revelou que tem ligações de alguns amigos dele, né? Pedindo informação, né? Como é que o Flamengo tá jogando. Quer dizer, eles estão vendo o Flamengo jogar, só que eles querem saber quem é esse, como é que tá se saindo o treinador do Flamengo, né? Porque eles já estão de olho em Felipe Luiz. A realidade é essa, né? O que a gente espera, pessoal? Felipe Luiz fique no Flamengo aí no mínimo por 3 ou 4 anos, né? E ganhe competições importantes. Eu acho que nesse momento não seria vantagem nenhuma ele deixar o Flamengo para
dirigir um clube ali do médio escalão do futebol europeu, né? Flamengo não. No Flamengo ele tem os principais jogadores do continente, tem a melhor estrutura do continente, recebe um salário que, para mim, dependendo da sua performance esse ano, esse salário aí vai dobrar. Eu não sei como é a questão do salário dele, né? Mas vai dobrar, né? Eu acho que também ele, nesse momento, não tá no futebol por dinheiro, né? É porque fez sua carreira toda na Europa. E eu acho que ele tem alguns pontos a ser citado aí, diferente de alguns treinadores. Por exemplo, ele é um cara que se mostra ser honesto, né? Um cara que não gosta de bancar covardia com o jogador, com o dirigente e até mesmo com o clube. Ele respeita bastante, né? Inclusive, conversou com Carlos Alcaraz, conversou com Fabrício Bruno liberando, né? Sendo realista. E eu acho que com o Flamengo não vai ser diferente. Ele não vai bancar covardia, deixar o Flamengo no meio de uma temporada. Até porque ele sabe como é a filosofia aqui dos treinadores no Brasil, né? Então ele vai querer fazer diferente, pessoal, sem sombra de dúvida. Ele não vai fazer isso, né? Eu não tenho nenhuma dúvida, né? Ele não vai deixar o Flamengo na mão. O Flamengo vai fazer uma boa campanha no Mundial? Para mim, sim. Para mim, passar da primeira fase, passar de umas oitavas, já é bom tamanho, né? Vai ganhar Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Ganhar a gente nunca pode afirmar, né? Eu posso afirmar que o Flamengo é favorito, o Flamengo é favoritaço ganhar essas competições. É porque hoje tem um elenco qualificado, está se reforçando, joga um bom futebol, ainda tem jogadores para reforçar o elenco, né? Como é Pedro, Vina, né? Então, sem sombra de dúvida, o Flamengo está um passo à frente, né? Sobre o Mundial é como o pessoal da bancada aí falou, né? Da ESPN. Vai pegar um período ali que é para o Flamengo tá tinindo, né? O Flamengo tá na preparação física uma das suas melhores. Isso aí a gente espera que também que faça diferença, né? Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal, deixa seu like e até a próxima, pessoal.